E aí, dançou com as células ou não? Devia ter dançado, cara. Como é que as células se deslocam tão rapidamente? Essas são queratócitos, que são células da epiderme de peixes, e elas realmente se deslocam rapidamente para revestir regiões onde possa ter dano, onde pode ter tido um corte no peixe. É isso aí, para introduzir a nossa aula sobre movimentos e deslocamentos e a manutenção da arquitetura intracelular. Quem são os responsáveis por isso? Citoesqueleto. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar de sustentação mecânica anatomicamente pelo esqueleto? E o citoesqueleto? Esqueleto da célula. Apesar de ter esse nome e poder lembrar estruturas como os nossos ossos, que são dinâmicas, mas num ritmo de dinâmica muito devagar, o citoesqueleto não. O citoesqueleto tem uma dinâmica muito rápida, como nós vamos ver. Quais são as principais funções dele para a gente começar a nossa história? Sustentação mecânica da célula. Pense comigo. Olhe para sua perna. Ela é comprida. Tem célula, neurônio, que sai da base da sua medula espinhal e vai até a ponta do dedão do pé. Uma célula só. Já pensou no comprimento dela? Já pensou na fluidez de membrana? Como é que essa célula aguenta o tranco de dobrar quadril, dobrar joelho, dobrar tornozelo, dobrar o dedão e chega até lá intacta? Sustentação mecânica dada pelo citoesqueleto. Transporte intracelular. Os neurotransmissores daquele neurônio que vai da base da sua coluna espinhal até a ponta do dedão são produzidos no corpo do neurônio que fica na base da coluna espinhal e são descarregados lá na ponta do dedão para estimular os músculos para eles se movimentarem. Esses neurotransmissores estão contidos em vesículas. Como é que essas vesículas saem da base da sua coluna espinhal e chegam até a ponta do seu dedão? Transporte intracelular. Quem faz isso? Citoesqueleto. Se ele faz isso, você já deve imaginar que ele é responsável pela organização da arquitetura interna da célula. Ou seja, onde fica cada organela. A posição do núcleo, a posição do retículo endoplasmático, a posição da mitocôndria, todas são determinadas por interações dessas organelas com o citoesqueleto. Já há experimentos nos quais foi possível evidenciar que o citoesqueleto também é responsável, às vezes, pela localização de moléculas dentro da célula, como os RNAs. Deslocamento celular, como você acabou de ver nesse filme de introdução a essa aula, também é responsabilidade dos elementos do citoesqueleto. E o deslocamento celular pode parecer aleatório, mas muitas vezes ele não é. Dá uma olhada nesse neutrófilo caçando bactérias. Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria. In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Staphylococcus aureus bacteria have been added. The small clump of bacteria release a chemoattractant that is sensed by the neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. Legal, né? E também divisão celular. Você sabia que você já foi uma célula um dia? Aliás, que coisa linda! Qualquer ser vivo do planeta um dia foi uma célula. Alguns são uma célula para sempre, mas nós somos trilhões. Como que isso acontece? Porque as células se dividem. Os processos de divisão celular dependem da participação do citoesqueleto também. Então, o citoesqueleto está envolvido em vários processos celulares. E, por conta disso, você pode imaginar que ele tem que ser uma estrutura extremamente dinâmica. E ele é. O citoesqueleto
é extremamente adaptável e extremamente dinâmico. Eu falei de tipos celulares diferentes, com funções diferentes, e nós vamos ver que, em função disso, os elementos do citoesqueleto são organizados de maneiras distintas. Mas uma característica é essencial para entender esses processos: polimerização. Nós falamos lá em composição química sobre polimerização. Nós falamos, por exemplo, que aminoácidos se unem para formar proteínas. E uma enorme vantagem disso é que eu tenho 20 aminoácidos e posso combinar eles de muitas diferentes maneiras para formar muitos tipos diferentes de proteínas. No caso do citoesqueleto, nós vamos ver que é uma polimerização de proteínas, ou seja, eu estou falando de polímeros de aminoácidos, proteínas, que se unem a outras proteínas para formar polímeros de proteínas, certo? Esses polímeros, então, são muito maiores do que uma proteína em si. E qual que é agora a vantagem de se ter polímeros de proteínas? Então, eu tenho pequenas subunidades que ficam solúveis no citosol, que podem formar grandes polímeros, que são os filamentos do citoesqueleto, que vão organizar a divisão celular, por onde as moléculas e as organelas vão se deslocar. Que vantagem traz isso? Justamente o processo dinâmico que isso permite. Como que, tão rapidamente, aquele neutrófilo muda de direção na sua caça à bactéria. Então, ao invés dele pegar os elementos do citoesqueleto e mudar cada um inteirinho de posição, simplesmente ele desmonta o citoesqueleto numa posição da célula e remonta em outra posição da célula. E essa remontagem permite a ele mudar de direção. Então, as dinâmicas de dissociação e reassociação dos filamentos confere à célula uma dinâmica de motilidade muito grande. E vejam, tem outro fator interessante aí: comprimento. Eu posso montar filamentos de citoesqueleto mais curtos numa célula menor ou mais longos numa célula maior. Eu posso variar o comprimento em função de quantas subunidades proteicas eu junto para formar o citoesqueleto. Sensacional, extremamente dinâmica. Então, a gente fala em citoesqueleto, a gente pensa em polimerização e despolimerização. Aqui eu estou mostrando para vocês dois exemplos de processos de polimerização e despolimerização que acontecem na dinâmica do citoesqueleto. Na parte de cima vocês estão vendo filamentos de actina, nós vamos falar deles, que quando num tubo de ensaio, principalmente se polimerizam de um lado e principalmente despolimerizam do outro. Então, quando você observa ao longo do tempo, como está mostrado aqui, as moléculas de actina são globulares, elas são redondinhas, esféricas, e elas formam filamentos, que são, então, filamentos. São fibrilares, fibrilas. Então, moléculas globulares se unem para formar estruturas fibrilares. Notem essas que estão destacadas numa cor mais escura, como elas vão se deslocando ao longo do tempo, porque novos monômeros são adicionados do lado mais desse filamento, e os monômeros são extraídos ou despolimerizam pelo lado menos do filamento. A mesma coisa de polimerização e despolimerização acontece com outro elemento do citoesqueleto, que são os microtúbulos, que vocês estão observando embaixo. Os microtúbulos têm a diferença que normalmente se polimerizam e despolimerizam pela mesma extremidade. Mais detalhes vocês vão ver na aula da Fernanda. Então, vou apresentar para vocês, primeiro, esses dois grandes atores desses eventos celulares todos. Os filamentos de actina, e aqui vocês estão vendo eles vistos ao microscópio eletrônico, uma estrutura filamentosa, um esquema para você perceber que são monômeros globulares que compõem o filamento, e um esquema genérico de como esses filamentos se distribuem numa célula típica. Aqui seria um fibroblasto, por exemplo, uma célula do seu tecido conjuntivo. Os filamentos de actina podem ser encontrados em estruturas não tão dinâmicas, por exemplo, as microvilosidades, que são estruturas relativamente estáticas, nas quais os filamentos de actina ficam estáveis.
Mas em outras situações, os filamentos de actina podem ser bastante dinâmicos, como no deslocamento celular, que a gente já falou. Ou eles ficam estáveis, mas num processo que não é estável, que é a contração muscular. Aqui embaixo vocês estão vendo as miofibrilas, que são os elementos responsáveis pela contração dos músculos. E os microtúbulos, que são proteínas também globulares, que formam filamentos fibrilares. Vocês estão vendo aqui em microscopia eletrônica. Vocês também estão vendo um esquema dos microtúbulos distribuídos na célula. E notem que os microtúbulos, ao contrário dos filamentos de actina, eles se distribuem a partir de um centro na célula, que é o centrossomo. Você vai encontrar microtúbulos, por exemplo, nos corpúsculos basais, que são as estruturas que organizam cílios e flagelos. Cílios e flagelos são importantes para promover deslocamentos celulares e para promover movimentos do meio extracelular. Aqui vocês veem os microtúbulos corados em vermelho, com fluorescência vermelha, numa célula típica, como os queratócitos que vocês viram no primeiro filme, ou no processo de divisão celular, aqui os cromossomos corados em azul e os microtúbulos corados em verde. Você talvez esteja se perguntando o que são os pontinhos vermelhos. Hoje eu ainda não vou contar. Filamentos de actina e microtúbulos são estruturas bastante dinâmicas e que interagem com uma diversidade de proteínas muito grande. Uma característica marcante também do citoesqueleto é que eu tenho essas proteínas fundamentais, então em qualquer célula eucariótica eu vou encontrar filamentos de actina, eu vou encontrar microtúbulos. E eles estão todos muito parecidos. Se eu olhar a actina globular de uma ervilha, de um boi ou de um humano, são extremamente parecidas, ou mesmo de um fungo. Os microtúbulos da mesma maneira. Como é que eles levam a processos tão distintos quanto organizar a posição das organelas ou promover deslocamentos celulares? É porque eles se associam, esses filamentos se associam, ou os monômeros, se associam a proteínas diferentes em células diferentes. Nessa figura da esquerda, você está vendo a associação de actina com diferentes proteínas, cada família de proteínas numa cor diferente, mostrando os processos nos quais a actina está envolvida com essas proteínas. Então tem as miosinas, a gente vai falar delas, proteínas que estão relacionadas com divisão celular, brotamento e polaridade, proteínas que estão relacionadas com secreção celular ou com endocitose, fagocitose, proteínas que estão envolvidas com síntese de lipídio, com a própria dinâmica dos filamentos de polimerização e despolimerização. E na figura da direita vocês estão vendo algumas das proteínas que podem interagir com a actina. A actina em vermelho, as proteínas que interagem em verde. Nós não vamos entrar em grandes detalhes aqui, é só para a gente ter essa ideia de que o citoesqueleto interage com um grande número de proteínas para desempenhar as funções que desempenha. Eu vou destacar uma família delas porque são as proteínas que promovem os processos mais dinâmicos na célula, que são as proteínas motoras, genericamente chamadas de proteínas motoras. As três principais famílias de proteínas motoras são a cinesina, a dineína, essas duas interagem com microtúbulos, e as miosinas, que interagem com filamentos de actina. Essas proteínas são proteínas responsáveis justamente por promover os deslocamentos e os movimentos. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra como experimentalmente você consegue estudar a força motriz que as miosinas podem produzir sobre filamentos de actina. Dá só uma olhada. Myosin motors can be attached to the surface of a glass slide. Fluorescent actin filaments will bind to the motor domains of the attached myosins. When ATP is added, the myosin motors move the actin filaments. This rapid movement can be observed in a fluorescence microscope as the actin filaments appear to crawl across the slide. Agora imagine não a miosina fixa,
mas imagine alguma dessas proteínas motoras se deslocando sobre os elementos do citoesqueleto, ou sobre filamentos de actina, ou sobre microtúbulos. Vejam só, microtúbulos e proteínas motoras, gineínas e cinesinas. As gineínas caminham num sentido no microtúbulo, as cinesinas caminham em outro sentido nos microtúbulos. Isso permite, por exemplo, a dispersão das vesículas contendo pigmentos ou a concentração de vesículas contendo pigmentos numa célula, como vocês estão vendo nesse exemplo, e isso permite a mudança de cor da célula. Muito doido isso. Para isso, eu preciso da associação da gineína com diferentes moléculas que vão associar a gineína com a vesícula contendo o pigmento. E dessa maneira a vesícula vai para lá, vai para cá. Dá só uma olhada num vídeo que mostra essa dinâmica. In this experiment, a cell homogenate containing many different organelles is added to microtubules. Motor proteins are normally attached to the organelles. When ATP is added as a fuel for the motor proteins, some organelles bind microtubules and are moved along the tracks by their motors. Most kinesin motors move towards the plus end of microtubules. Dynein motors always move in the opposite direction. Both motors are used to transport organelles, and occasionally a single organelle, which must have both types of motor attached, can be seen to switch directions. The bidirectional traffic observed here is reminiscent of that in an intact cell. Outra coisa muito bonita é a dinâmica de batimento de cílios e flagelos. Você nasceu graças ao flagelo do espermatozoide do seu pai, que levou o núcleo do espermatozoide do seu pai a encontrar o óvulo paradão da sua mãe. A movimentação do flagelo permite o deslocamento da célula. E a movimentação de cílios, quando não é um organismo unicelular, como um paramécio, pode produzir deslocamentos do meio externo. Veja como funciona o movimento do flagelo, que usa gineínas em cima de microtúbulos. Cílios e flagelos são apêndices celulares em forma de cabelo que geram movimento de fluidos ao longo dos tecidos ou permitem que as células se desloquem em seu ambiente. Para entender melhor como esses apêndices geram motilidade, congelamos as células de esperma do ouriço do mar e enquanto seus flagelos batiam ativamente e em seguida visualizamos diretamente as máquinas moleculares dentro dos flagelos por meio de tomografia crioeletrônica. Milhares de proteínas motoras chamadas gineínas são dispostas regularmente ao longo da estrutura dos microtúbulos. Por meio de classificação, identificamos vários estados funcionais diferentes das gineínas conforme elas caminham ao longo dos microtúbulos. Demonstramos um mecanismo de passo detalhado a partir do estado relaxado pós-batimento, em que as gineínas desligam do microtúbulo, balançam para frente e voltam a ligar-se ao microtúbulo. Durante o batimento, a carga é puxada para frente pela ação da gineína. Como apenas a ATP está presente, as gineínas continuam a caminhar ao longo do microtúbulo. No entanto, se as gineínas recebem sinais inibitórios, elas podem ser mantidas em níveis intermediários que se assemelham ao estado pós-batimento, deixando-as incapazes de gerar movimento. Nossa visualização direta das conformações específicas das gineínas em ambos os lados do flagelo sugere que um mecanismo de alternância de inibição gera o batimento flagelar. Quando um lado está inibido, o outro lado fica ativo. Em nosso modelo, os sinais regulatórios resultam em gineínas inibidas em um lado, e isso permite que as gineínas, o lado oposto do flagelo, caminhem ao longo dos microtúbulos. Outras proteínas presentes resistem ao deslizamento, o que faz com que o flagelo se curve em uma direção ao mudar periodicamente o lado da inibição das gineínas. O flagelo alterna a direção da curvatura, resultando em um movimento serpenteante típico. A propagação da inibição da gineína em diferentes regiões da onda flagelar ao longo do comprimento do flagelo leva ao movimento de batimento característico.
A inibição da dineína pode ocorrer de uma maneira tudo ou nada, semelhante a um potencial de ação, o que poderia explicar como os cílios e flagelos podem mudar sua direção de batimento para frente e para trás em menos de 1/100º de segundo e continuar batendo por dias. E vou falar finalmente sobre proteínas que dão sustentação, as cordas dentro da célula. Sabe corda? Essa que você puxa, que o trator tira o carro de dentro do atoleiro? Então, são os filamentos intermediários. Diferente dos microtúbulos e dos filamentos de actina, que se formam pela polimerização de proteínas globulares, os filamentos intermediários, que você vai encontrar, por exemplo, nas células da pele, seguram a sua pele aqui, não sai a bochecha. Nas células, em todas as células tem, na verdade, filamento intermediário, porque dentro do núcleo de cada célula tem uma rede de filamentos intermediários que dá sustentação ao núcleo. Tem um monte de movimentos e deslocamentos acontecendo dentro do citoplasma. O DNA é relativamente frágil. Proteção mecânica para o DNA é conferida justamente por esses elementos do citoesqueleto que dão sustentação mecânica internamente para o núcleo. A polimerização dos filamentos intermediários é um pouco diferente da polimerização da actina e da polimerização dos microtúbulos, porque são proteínas fibrosas. Isso tem como consequência o que vocês estão vendo aqui. Ao invés de eu ter esfera com esfera, fazendo interações fracas entre elas, eu tenho fibra com fibra fazendo interações fracas. Mas a quantidade de interações entre os monômeros de proteínas é muito maior do que a quantidade de interações que se estabelece entre as moléculas de actina globular ou entre as moléculas de tubulina que formam os microtúbulos. Então, os filamentos intermediários têm mais esse aspecto de corda mesmo, para dar resistência mecânica para a célula. E outra diferença dos filamentos intermediários é que eles podem ser de vários tipos. Eu falei que a actina da ervilha, da levedura, do boi ou sua são muito parecidas. Uma queratina, que é um filamento intermediário, também é parecida em diferentes espécies. Porém, existem diferentes tipos de proteínas que compõem filamentos intermediários. Então, todas as células eucarióticas que têm núcleo têm laminas, que são os filamentos intermediários que dão sustentação mecânica para o núcleo. Alguns tipos celulares, células de origem mesenquimal, músculo, células da glia e alguns neurônios possuem uma família de filamentos intermediários chamados genericamente de semelhantes à vimentina. A vimentina é o que dá nome a essa família, mas tem a desmina, a proteína acídica fibrilar glial e a periferina, que são proteínas dentro dessa mesma família. Nos epitélios, a gente tem queratinas. Queratina. E dentro das células que não estão mortas ainda, também, no caso dos tecidos epiteliais, eu vou encontrar queratinas. E neurofilamentos nos neurônios. Para você ter uma ideia da importância dessa sustentação mecânica que os filamentos intermediários conferem, aqui a gente tem o tecido epitelial de camundongos normais nesse lado, letra A, e mutados para queratina, uma queratina com defeito, na letra B. Olha o que acontece com esse tecido. E o que acontece com o bicho? Enruga, descama muito facilmente. Então, a sustentação mecânica dos filamentos intermediários é essencial para que você, como um todo, permaneça como um todo. Gente, só para dar uma ideia da importância do citoesqueleto nos processos de deslocamento, de movimento e de manutenção da arquitetura intracelular. Nós vamos falar mais sobre arquitetura intracelular brevemente. Tenham uma ótima semana, dia, mês, ano. A gente se vê.